Olá, está no ar o 3-1 aqui da TV Brasil. Hoje nós vamos debater a segurança da informação na internet. Participam dessa conversa Rafael Ferreira, diretor técnico do Grupo Claves, Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e a delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro. No mês de junho, uma nova forma de protesto surpreendeu o governo. Hackers tiraram do ar os sites da Presidência da República, do IBGE, do Ministério do Esporte, da Cultura, da Universidade de Brasília, do Senado e deixaram bem lento o portal da Receita Federal. A Infraero, temendo um ataque, retirou seu site do ar por algumas horas para evitar que informações sobre os voos fossem roubadas. Nós temos sistemas especializados no assunto e pessoas altamente treinadas que acompanham esse processo 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, acompanhando os processos tentativas de ataques e invasões. Os ataques em série são feitos por grupos de hackers que fazem questão de assumir a responsabilidade pelos atentados virtuais. Entre eles, isso dá notoriedade. E apesar do crime tecnológico mais parecer uma molecagem, pode trazer sérios danos aos sistemas de informação do país. Mas como chegar até esses criminosos invisíveis? Muitos deles invadem sites do governo brasileiro acessando computadores em outros países. Às vezes a lei não é tão atualizada com relação a determinados tipos de crime, mas há como fazer interpretações. Acerca da questão da investigação, depende muito da natureza do crime, né? Se foi uma atividade, um incidente de elevado impacto como esse, com certeza vai se promover recursos para articulação com outras polícias, provavelmente internacionais, para identificar de quem foi a autoria desse crime. A Polícia Federal é responsável por apurar esse tipo de crime, embora a legislação não preveja o que fazer com os terroristas virtuais. Após essa onda de ataques, o projeto de lei do deputado Eduardo Azeredo, que tipifica crimes de internet, volta a ser discutido. A proposta está há 3 anos no Congresso e agora deve ser atualizada e, enfim, votada. O projeto procura preservar a privacidade das pessoas, para que as nossas contas não sejam invadidas, para que nossas informações não sejam punidas, sejam extirpadas dentro de um site. O Exército acaba de instalar um centro cibernético em Brasília. É uma nova guerra e ninguém sabe quem é o adversário por trás de um computador. Doutora Ellen, nós vamos ter que conviver com isso agora, essa espécie assim, de ataque cibernético aos órgãos federais. Isso pode se repetir Pode nos se repetir. estados? Por quê? O que está acontecendo? Porque, na realidade, o acesso à tecnologia, o acesso à informação, à internet é uma realidade, a gente não vai retroceder. Então, nós vamos ter que agora investir em quê? Em segurança da informação, né? Então, nós não vamos deixar de ter uma evolução, que se coloque os dados nesse sistema, que a população tenha um benefício em prejuízo desses ataques criminosos. Quer dizer, houve assim, um certo, vamos dizer, retardo da administração pública em relação à sociedade na utilização desses recursos tecnológicos novos da internet. Quer dizer, as coisas sempre surgem na frente, vamos dizer assim, da administração pública e do Estado. Isso não aumenta a fragilidade? Onde é que está o ponto fraco? Eu acredito que hoje os setores públicos, eles ainda estão bem informados. A tecnologia chegou e eles prezam, sim, pela segurança da informação. Hoje eu me preocupo mais com a segurança do indivíduo, daquele cidadão que ainda não está preparado para que no seu computador os dados realmente não sejam... Para que o seu computador, inclusive, não seja utilizado para um ataque hacker. A falta de proteção dos usuários acaba sendo um vetor de ataque para esse tipo de ataque. Porque o que acontece? O que foi negação de serviço. Negação de serviço é você tirar um site do ar, tirar um sistema do ar. Isso é feito através de inúmeras requisições que são feitas ao mesmo tempo para aquele servidor e o servidor acaba não aguentando. E essas inúmeras requisições são feitas de várias máquinas. E a problemática é exatamente em cima disso. Os usuários não estão protegendo a sua máquina como deveria. Essas máquinas acabam sendo invadidas, acabam sendo comprometidas e são utilizadas para disparar outros ataques. Isso dificulta tanto a defesa, mediante esse tipo de ataque, quanto o rastreamento digamos assim, quem é o culpado por aquilo ali. Porque se você for rastrear de onde partiram esses ataques que tirou esses sites todos do ar, você vai chegar em um monte de endereço, não necessariamente aqui do Brasil, pode estar em outros países, fica muito difícil de você rastrear isso. E se você for analisar detalhadamente, acaba que, não vou dizer a origem do ataque, mas
uma das causas, um dos vetores utilizados é exatamente essa falta de proteção nas máquinas individuais, não necessariamente só uma falha pontual dos servidores que foram atacados. É possível você deduzir que existe uma certa funcionalidade nesse tipo de acontecimento? Assim, que isso pode trazer benefícios para o desenvolvimento de novos sistemas de segurança, para a venda de determinados produtos? Isso vai acontecer sempre, não os eventos em si, mas essa busca por novas soluções. A segurança da informação é uma eterna pesquisa, é uma eterna corrida entre, não vou dizer entre o bem e o mal, que vai ficar muito, mas eles vão estar sempre procurando novos ataques, buscando novas vulnerabilidades, assim como a equipe de segurança, os profissionais de segurança estão sempre buscando novas maneiras de se defender, novas maneiras de se proteger contra esses ataques. Então vai ficar sempre nisso. Uma hora ou outra vai aparecer alguma onda de ataques desse tipo. Mas, voltando a falar, esses tipos de ataque não foi nenhuma descoberta nova, foram ataques de negação de serviço, são coisas que acontecem realmente e já aconteceram recentemente em outros países. Teve o caso do Wikileaks, o caso da própria Sony e de algumas outras redes que acabaram caindo e envolveram até coisas mais graves, como roubo de informação, vazamento de informação. Aqui foram ataques unicamente de excesso de requisições, que é um ataque um tanto quanto delicado de você se defender, não dá para você se defender pontualmente, você tem todo um processo de defesa que vai desde lá dos provedores até o seu monitoramento e tal. Então, são ataques difíceis e o importante é isso, é mais uma questão de cultura de segurança. Né? Não, e o que a gente viu, eu posso dizer, é que o ataque foi bem gerenciado, né? Sim. Então, assim, a gente fala, o Brasil está muito frágil, mas para o que aconteceu lá fora, a dimensão do que teve aqui dentro foi de menor importância. Então, conseguiu verificar aquele ataque, parar ele, se o site tem que tirar do ar, é o que tem que ser feito mesmo, para garantir a segurança das pessoas que estão acessando aquele site e conseguir identificar o que está acontecendo. Eu só acho que em um deles, no site do IBGE, Sim. realmente houve a pichação que eu acredito um pouco mais gravosa, porque além de terem feito, né, o ataque, que seria o que o Rafael explicou, mas também eles picharam o site colocando ali a sua marca. Então, realmente existe ali um dano maior até para a sociedade mesmo. Professor Luiz Moncal, é uma certa dialética nisso, né? De você... acontece um fenômeno como esse, um ataque generalizado, com repercussão ampla e tal, aí as pessoas vão atrás para tentar descobrir o que aconteceu, buscar mecanismos de segurança, e é assim, a coisa caminha. E tem que ser assim? Na verdade, não precisa ser assim. O fato de terem ocorrido os ataques demonstra um pouco da fragilidade, né, de como os sistemas de governo estão se antecipando a esse tipo de problema e demonstra que a gente precisa, talvez, pensar estrategicamente como governo, ter uma política de segurança mais consolidada para os sites e etc., para evitar esse tipo de problema no futuro. E também uma política de segurança para os usuários de internet. Os usuários precisam ser conscientizados, capacitados, etc. O que a gente não pode é pegar um fato isolado como esse e viver num regime de eterna emergência para falar assim, olha, agora aconteceu isso, estamos numa situação de pânico, precisamos aprovar leis que sejam extremamente rígidas para punir, porque a gente vive um perigo imenso. Na verdade, não é isso. Como o Rafael bem explicou, existiram já ataques de dimensões muito maiores em outros países. Se verificou duas coisas. Assim. Uma é que havia uma certa... vamos dizer assim, robustez no sistema de segurança do SERPRO, que armazena o grosso das informações do governo. E, por outro lado, uma, vamos dizer assim, desconexão entre os outros sistemas de outros órgãos que foram atacados, certa fragilidade. Quer dizer, não havia um padrão de gerenciamento de segurança no governo federal. E, por outro lado, houve o caso de um hack que, pelo que tudo indica, era uma pessoa de Brasília, invadiu a caixa postal do presidente da República com o objetivo de obter informações suspeitas que a soldo de alguém interessado nessas informações. Há uma disparidade enorme, né, de mecanismos de proteção, de segurança. Como você acha que isso pode ser resolvido? Tem vários tipos de ataques que podem ocorrer, né? O Rafael explicou esse ataque que foi o mais comum aí dentre todos esses que a gente viu, que é o ataque quando muitas pessoas ou muitas máquinas tentam acessar
o mesmo sítio na internet ao mesmo tempo. Ou seja, tem muitas máquinas que estão infectadas, estão sendo controladas remotamente por um outro computador, e esse computador aciona e fala, vamos todos acessar o site do IBGE. Quando todo mundo tenta acessar o site do IBGE, o IBGE não aguenta, porque não tem capacidade para responder a todos os pedidos. O caso da Dilma me parece que é diferente, né, da presidente da República. Eu não sei exatamente qual foi a peculiaridade que permitiu que fosse dado acesso ao e-mail dela, mas existem muitos fatores que podem permitir isso. Pode ser um problema da própria empresa que fornece o e-mail para o usuário, ou pode ser um problema de senha, a própria senha que a presidente colocou. Então, ela vai lá, coloca a senha que é o aniversário dela, né? A gente não sabe que tipo de senha que ela colocou. Então, esse tipo de cuidado o usuário tem que ter. Porque se ele colocar uma senha muito simples, uma senha que a gente chama de senha fraca, por tentativa e erro, muitas vezes, uma pessoa que se diz hacker, que na verdade nem é uma pessoa que tem uma sofisticação muito grande de conhecimento técnico, vai acabar descobrindo aquela senha. São duas questões diferentes. A gente não está falando aqui de uma crise, se for esse o caso, que precisa ser endereçada com mecanismos muito sofisticados. É muito mais uma questão de educação do usuário de internet. O que é essa diferença entre ser hacker, você se considera hacker também, e praticar esse tipo de... Na realidade, o termo hacker, ele nasce da origem, é um programador habilidoso, ou seja, no início, todo aquele que gostava da internet, que gostava da informação, da informática, dos meios tecnológicos, ele era considerado um hacker, né? Então, mais tarde é que surge realmente essas invasões, e aí com um contexto negativo. E os próprios hackers passam a reivindicar, existe uma associação, né, que é a Internacional de Hackers, que passa a reivindicar que o hacker não seja conhecido assim, porque todos nós podemos ser hacker, basta que você goste, que você queira aprender e que você use a internet principalmente como uma ferramenta de aprendizado que é muito democrática. Então, você vai à internet, você vai àquele sistema e aprende com ele. O cracker não. O cracker, especificamente, é aquele que utiliza essas invasões para cometer crimes, ou no momento já da invasão, ou para obter dados, né? Ele vai estar com o interesse de praticar um crime. O hacker não necessariamente, ele pode entrar num sistema, verificar que aquele sistema é vulnerável, não fazer nada, bem pelo contrário, até avisar as autoridades de que aquele sistema está vulnerável. Então, a gente chamaria esse o hacker do bem, o hacker ético. Mas essa fronteira não é muito sinuosa, não? Com certeza. Quem comete crime é criminoso, né? E eu acho que a fronteira começa lá na ética, né? Se existe alguma barreira, a gente sabe desde pequenininho o que a gente pode mexer, o que a gente não pode mexer, o que é nosso e o que é dos outros, né? Então, acho que a gente tem que começar a educar essas crianças, já no colégio, sobre esse tipo de novidade que está acontecendo. E isso, por incrível que pareça, começa lá na aula de informática, porque hoje os colégios estão muito preocupados em ensinar para as crianças a informática, mas e a ética no uso desses mecanismos? Isso que a gente tem que pensar. Mas você mencionou no começo do programa sobre a questão do Brasil estar capacitado e de ter material humano que realmente entenda esses problemas, etc. E a doutora Ellen citou bem aí a diferença entre o cracker e o hacker, e isso suscita umas questões bastante importantes para o direito, né? Porque quando a gente quer criminalizar essas condutas, a gente precisa traçar uma linha divisória que acerte o cracker, acerte aquela pessoa que está mal intencionada, mas não acerte o hacker, não acerte aquela pessoa que faz programação, que analisa os sistemas, que entra no site do IBGE, descobre uma fragilidade e avisa o administrador do site, fala, olha só, todos esses dados podem vazar a qualquer momento, porque essas pessoas, elas contribuem para o desenvolvimento do país, elas contribuem para que a gente avance. A gente vive uma onda de inovação no mundo inteiro com relação à tecnologia de informação. E essa é uma questão que está extremamente em pauta agora, quando a gente for discutir, por exemplo, o projeto de cybercrimes. Se a gente aprovar uma lei que jogue todo mundo dentro do mesmo saco, a gente pode acabar sufocando a inovação. O cara que entrar lá no site do IBGE e descobrir uma falha, se ele se considerar um criminoso, ele vai falar, eu não vou falar para ninguém, eu vou embora, eu não vou nem avisar aqui que tem uma falha, ou eu não vou nem procurar descobrir as falhas, não vou investigar, não vou analisar os programas, eu vou deixar de ser hacker, eu vou fazer outra coisa, porque eu posso estar cometendo um crime a qualquer momento. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3 a 1 discutindo a segurança da informação no ambiente virtual.